Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu recebi eu vou dizer assim para vocês, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno, até posso nominá-lo aqui, o Leandro, e ele me diz assim: professor, como é que o senhor fez, né, para passar no mestrado? O que é preciso, digamos assim, de formação para se fazer um mestrado na URGS? Lembrando que o mestrado na URGS é um mestrado em Direito que não é pago, né? Então, por volta do mês de julho ou mês de agosto, normalmente abre o edital, né? Com vagas bem específicas. Cada professor, em média, 20 e poucos professores, ou um pouco mais, ou um pouco menos, cada professor tem 2 vagas, ou um pouco mais, ou 3 ou 4 vagas. Muito difícil ter 3 ou 4 vagas. Normalmente é uma vaga, 2 vagas. Às vezes tem anos que não há nenhuma vaga disponível, então eu vou passar algumas dicas atendendo a essa provocação do grande aluno, né, desse estudante, que foi uma companhia muito agradável na Faculdade Dom Bosco, que foi o Leandro. E da mesma forma, tentar responder as dúvidas que o pessoal que trabalham comigo no Legislativo tem, meus alunos da faculdade na Universidade La Salle, né, aos meus alunos do IAJ que estão se preparando para o concurso de juiz e juíza. Enfim, eu pretendo aqui pelo menos passar algumas dicas as quais são importantes para uma formação adequada para se passar num exame de mestrado, do mestrado, né? Então, eu penso assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente, eu acho que uma introdução assim, é que a formação acadêmica de vocês seja de alguma forma consistente, né? Na medida que ao iniciar uma faculdade é normal que até o quarto, quinto semestre muitos não saibam ainda o que pretendem fazer na vida, ok? Mas a partir deste momento já é importante se preocupar com isso. Então, vou passar aqui adiante algumas dicas que eu acho que são adequadas para uma formação prestes a conseguir uma vaga no mestrado na URGS ou na USP, né? Eu estou falando das principais faculdades de Direito do país. Tem a Federal do Paraná também, que é muito boa, a da Bahia, enfim. Mas essas são as principais, né? A USP, a URGS, correto? O que eu preciso fazer, né? Uma coisa que eu tenho que cuidar é a minha passagem na faculdade. Ou seja, as notas, né? Eu tenho que ter boas notas. O que significa isso? Ter um zelo, né, com o aspecto da tua formação. Eu tinha, que na época que eu fiz a minha faculdade, eu tinha que trabalhar na fase, às vezes fazia muitas horas extras, enfim, é uma vida muito sobrecarregada. A minha graduação ela foi, digamos assim, muito aquém do que eu aguardava, no caso, né, que eu esperava em termos de avaliação. Mas é importante que vocês tenham esse zelo, digamos, pelas notas, pelas avaliações. Aqui no Brasil você tem, digamos assim, quando você vai fazer uma avaliação no mestrado, na URGS ou na USP, ou mesmo você tem a oportunidade de fazer em outro país, um dos requisitos que são analisados ou que tem que ser atendidos é no que diz respeito à tua passagem pela faculdade. Então cuidem disso, especialmente os alunos neófitos, recém-chegados, incipientes, que estão começando a faculdade, tenham um apreço pelas suas notas, um cuidado pelas suas notas, né? Quer dizer, se a nota vai até 10, então busquem tirar sempre um 9 para cima. Se não dá, paciência, né? A gente trabalha, eu sei muito bem como é que funciona isso. Mas busquem tirar notas altas, né? Manter uma nota alta durante a faculdade, porque isso vai ajudá-los, digamos, na continuidade dos estudos, que se dá evidentemente através do mestrado. Outra questão que vocês têm que ter, que eu acho que é importante, é uma preocupação com um tema, né? Eu estou sempre repetindo isso. Qual é o tema de vocês? Digamos, o que é aquilo que torna a vida de vocês uma vida com mais sentido? Eu mesmo auxiliei um amigo que fez direito na URGS e hoje ele
Hoje ele está trabalhando, né, numa instituição internacional muito importante. Ele me pede para não falar o nome, então não vou falar o nome, né? E eu ajudei bastante ele, porque na época que nós nos conhecemos, ele tinha uma ansiedade enorme. Ele dizia assim para mim: Lúcio, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E eu dizia sempre para ele: qual é o tema pelo qual tu te apaixonas, ou pelo qual tu possas te sentir apaixonado? No meu caso, eu desde jovem, eu sempre trabalhei o tema do racismo, dos direitos fundamentais, da filosofia. Isso sempre me tocou. Então, quando eu tenho que escrever, quando eu tenho que dar palestra, quando eu tenho que falar na televisão, quando eu tenho que falar no rádio, digamos, isso é muito tranquilo para mim, porque é um tema que eu já estou apaixonado. Eu amo este tema, então é tranquilo. Então, uma dica que eu dou para vocês é que vocês identifiquem na formação de vocês um tema pelo qual vocês sejam apaixonados, ok? Uma outra dica importante, que eu entendo que vocês não podem desprezá-la, é a que diz respeito à formação em idiomas. Tá? Então, eu mesmo, eu leio em 5 idiomas, mas eu leio, o que acontece? Né? Se eu tiver que fazer qualquer prova escrita, ou mesmo ler uma obra, né? Digamos, ainda que eu utilize, digamos, vou utilizar aqui um dicionário, né? Dicionário francês. Eu pelo menos tenho que ter o domínio, digamos, boa parte dessa leitura. Então, aqui a indicação que eu dou para vocês que estão começando na faculdade, hoje na internet tem disponível, né, aplicativos de idiomas, os quais tu pode a todo tempo estar praticando, sei lá, o francês, o inglês, sei lá, o alemão, o espanhol, o italiano, enfim. É importante que vocês dominem um idioma. Tá? Tanto na USP como na URGS, o espanhol não adianta. O que significa então? Vocês têm que ter um domínio de leitura do francês, do italiano, do inglês ou do alemão, correto? Normalmente no mestrado é exigido um idioma na prova, e essa prova ela é eliminatória. Né? Normalmente é exigido a nota 7, exigida a nota 7. Então a minha sugestão para vocês é que vocês baixem esses aplicativos, né? Tem o Duolingo, tem o Busuu, enfim, façam isso, correto? Uma outra dica que eu acho que é fundamental para quem pretende fazer um mestrado é ter um currículo Lattes. O que é um currículo Lattes? Você vai no Google, coloca lá Lattes, vai aparecer a plataforma Lattes. Entra lá com o seu nome, coloca o seu CPF, fornece uma senha e monta o seu currículo Lattes. Lá você vai colocar o seu nomezinho, vai colocar o nome da sua faculdade, as palestras que participou, os cursos, o grupo de estudos que tenha participado. Isso é importante para a formação de vocês. O currículo Lattes é um currículo de apresentação na vida acadêmica, ok? Então, façam isso hoje já. Outra dica que eu dou, que eu acho que é bem importante, é a participação em grupos de estudos e pesquisas. Tá? Eu sei que tem muita gente hoje, vou fazer um mestrado, eu pago o mestrado. Só que lá adiante, quando você for dar aula, ou mesmo tiver que escrever numa obra, o fato de vocês não terem participado em grupos de estudos e pesquisa vai atrapalhar muito a formação de vocês, correto? Vocês têm que ter bagagem. E para esta bagagem ela ser satisfatória, vocês têm que, desde o início da faculdade, participar de grupos de pesquisa e grupos de estudo. A URGS, a Faculdade de Direito da URGS, oferta grupos de pesquisa e estudo, mesmo para aqueles alunos que não sejam estudantes da URGS. É só acompanhar na página, ou mesmo com algum professor, que vocês vão poder participar destes grupos. Durante a faculdade, eu participei de mais de 35 grupos de estudos e pesquisas, de diversos assuntos. Fiz grupo de pesquisa com o professor Ingo Sarlet sobre direitos fundamentais, fiz grupo de filosofia do direito com o professor Barzotto, no qual eu fui monitor por muito tempo, por muitos anos, 3, 4 anos, eu fui monitor do grupo de filosofia do direito do professor Luiz Fernando Barzotto. Aliás, eterna gratidão a este grande professor. Se hoje eu estou aqui, digamos, dando aula em 3, 4 faculdades, em 3, 4 instituições e trabalhando no legislativo, isso se deve ao grande incentivo e apoio que eu tive do professor Luiz Fernando Barzotto. É importante que vocês, então, façam estes grupos de estudos e pesquisas. Uma outra
uma outra dica que eu dou para vocês é a que diz respeito à participação de salões de iniciação científica. Participem de salões de iniciação científica, correto? A URG e a USP valorizam muito este tipo de participação. Outra dica importante é que vocês tenham o hábito de escrever. Escrevam artigos, mesmo que sejam artigos para jornais, enfim, artigos pequenos, correto? Vocês têm que demonstrar uma capacidade, né, de organização de ideias escritas, correto? Eu sei que muitas vezes surge essa possibilidade de fazer com o professor. Eu nunca gostei de fazer artigo com os meus alunos, porque normalmente o artigo tem um aspecto autoral, correto? Então é importante que vocês tenham um hábito de escrever sozinhos esses artigos. Façam esses artigos, enviem para os jornais, enviem para as revistas. Tem revistas online aí que aceitam esses artigos. Evidente que é um artigo que, digamos que não vai ter uma repercussão, digamos, de um professor escrevendo, enfim, mas façam, tenham o hábito de escrever, tá? Eu acho que é bem importante para quem vai atrás de uma vaga no mestrado. Outra dica importante é a organização da vida pessoal. Vocês têm que ter um espaço para estudar, tem que saber que essa dedicação é uma dedicação integral. Eu sempre fui muito criticado na minha vida por essa dedicação quase que integral ao mestrado, à vida acadêmica. Então, assim, para quem vai para este campo, tem que saber que é uma vida dedicada integralmente. É evidente, a gente tendo filhos, enfim, tem que se dedicar aos filhos, mas tem que achar sempre esse tempo, esse espaço para a vida, para a formação acadêmica. Então, quem está começando a faculdade, fique atento a isso. Faça a seguinte pergunta: eu tenho esse tempo disponível? É importante que vocês tenham esse tempo disponível. Outra importante dica para finalizar: vocês têm que ter o hábito de ler pelo menos um livro por semana, correto? Isso vai ter uma repercussão muito grande depois quando você estiver em sala de aula. É importante que vocês dominem, né, um repertório bastante vasto, correto? Então, um livro por semana, leia um livro por semana. É importante que vocês mantenham esse ritmo, correto? Enfim, pessoal, essas são as minhas dicas que eu deixo hoje aqui para vocês. Mais adiante eu vou passar outras dicas. Agradeço aqui, aproveitando para agradecer alguns professores que me ajudaram muito na minha vida acadêmica, que fizeram com que eu entrasse no mestrado na URGS, a professora Lívia Pitã, o professor Alfredo, o professor Luiz Fernando Barzotto, a professora Clarice lá da PUC. Enfim, eu tive muitas pessoas fantásticas e profissionais fantásticos que me deram muita força para que eu estivesse hoje aqui. Eu espero ter contribuído ou ajudado para que vocês tenham uma caminhada de muito sucesso, uma caminhada de sucesso acadêmica. Um forte abraço para vocês.